Olá pessoal, estimados alunos, como prometido, vamos para a nossa primeiríssima aula de resolução de exercícios sobre radioatividade. E sem muitas delongas, vamos para esse primeiro exercício aqui, onde já está riscado o trítio. O trítio, um dos isótopos do hidrogênio, é usado na fabricação de alguns monitores de relógios digitais e principalmente para o uso em bombas de hidrogênio. Sofre decaimento radioativo e se transforma em um isótopo do hélio. E aqui está a pergunta: escreva a equação completa deste processo. Bom, então nós fizemos a leitura, agora vamos fazer a interpretação e depois a solução, tá? Então o trítio, como o próprio enunciado do exercício diz, ele é um isótopo do hidrogênio. O hidrogênio, número atômico 1, e o trítio, a massa atômica dele é 3. Isótopo, lembre-se, né? São elementos químicos que têm a mesma massa atômica. Ele vai sofrer um decaimento radioativo e vai se transformar em um dos isótopos do hélio. O hélio, a massa atômica deste isótopo do hélio vai ser 3 e o número atômico, evidentemente, do hélio é 2. E aí, professor, que tipo de radiação, professor, que mantém a massa atômica e o número atômico aumenta em uma unidade, professor? Bom, lembrando das nossas aulas conceituais, esse tipo de emissão é a emissão da radiação beta, cuja a massa é 0 e a carga elétrica é -1. Professor, como pode isso, professor? Um elétron ser emitido do núcleo do átomo? Bom, aí você vai ter que voltar na aula conceitual, né, meu caro Watson? Como diz o nosso amigo Sherlock Holmes, né? Então, aqui nós estamos apenas resolvendo exercícios químicos, exercícios sobre o assunto. Então, aqui, quando emite a radiação beta, o número atômico aumenta em uma unidade e a massa atômica mantém-se constante. Então, aqui, a radiação emitida vai ser a radiação beta. Sim, a radiação beta. E pesquisas e estudos demonstram que, além da radiação beta, é emitido também um outro tipo de radiação que nós chamamos de neutrino. Esse neutrino, ele é apenas para balanço energético. Ele tem massa igual a 0 e carga igual a 0. Então, estudos mostravam que havia ali uma diferença na questão energética e para corresponder isso aí, teoricamente, foi proposta a emissão deste neutrino. Neutrino quer dizer um neutrinho pequenininho, tá? Então, depois foi confirmado isso experimentalmente. Professor, isso vai ser cobrado, professor? Bom, talvez pode ser cobrado, não é muito certeza, mas claro, eu tenho que falar todos os conceitos para você aqui. Muito bem, então esse foi o primeiro exercício, vamos para o segundo exercício. Aqui, esse segundo exercício diz o seguinte: qual radiação tem maior poder de penetração, alfa, beta e gama? E qual é mais danosa a um organismo? Como podemos nos proteger de cada uma delas? Bom, eu separei aqui uma imagem para nós podermos responder melhor esta questão aí. Então, aqui nós temos a radiação alfa. Observe, a radiação alfa, ela é uma partícula relativamente grande, comparando com as demais outras, né? Então, a massa dela é 4 e o número atômico dela é 2, ou seja, tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, por ser uma partícula relativamente grande, ela pode ser detida apenas por uma folha de papel. E sim, apenas uma folha de papel pode ser suficiente para retê-la. Agora, a radiação beta, observe que a radiação beta ela já é muito, muito menor do que a radiação alfa, aliás, desculpa. A massa da radiação beta é 0. E a carga elétrica é -1, então observe aqui, ela tem um poder de penetração bem maior do que as partículas alfas, ela atravessa facilmente uma folha de papel, mas é detida por uma chapa de alumínio. Observe aqui, ela pode ser detida pelo alumínio. Agora, a radiação gama, esta sim, esta tem um poder de penetração
muito, mas muito grande. A massa dela é zero e a carga também é zero. Para poder detê-la, um bloco de chumbo é capaz de detê-la. Muito bem, professor. Agora, qual é mais danosa, professor, dessas aí? Bom, então, como esta partícula é uma partícula relativamente grande, a partícula alfa, e ela é detida facilmente, então ela não vai ter um poder de penetração muito grande no nosso corpo. Então, o que vai acontecer, dependendo do nível de exposição, ela pode causar queimaduras na pele, mas uma vez que ela for inalada ou ingerida, como ela tem cargas, veja, ela é 2 prótons e 2 nêutrons. Então, como ela tem carga elétrica, ela pode ser uma radiação ionizante, entrar em contato aí com alguma célula do nosso organismo interno e causar algum dano. Então, este é um detalhe interessante sobre a radiação alfa. Agora, já a radiação beta, que tem um poder de penetração muito maior e também tem carga elétrica, além dela penetrar no nosso organismo, ela pode causar danos às nossas células, porque o nosso organismo vai procurar neutralizar essa carga elétrica e com isso vai destruir algumas das nossas células. E aí o que acontece, destruindo algumas das nossas células, pode causar alguma mutação genética. Essa mutação genética pode se transformar em um câncer ou então é uma mutação que podemos passar para os nossos descendentes. E a radiação gama, um poder de penetração muito maior, que também pode causar alguns danos às nossas células. Então, observe, as mais danosas seria a radiação beta e a radiação gama, que tem poder de penetração muito maior, e a radiação beta, por ter essa carga elétrica aqui e ser uma radiação ionizante. Radiação ionizante, professor, o que é? Ionizante, vocês lembram das aulas de ionização. Se você não lembrar, acesse o nosso canal, aí eu tenho esta aula gravada aí. Ionização é quando o átomo está neutro e algum agente faz com que esse átomo perca a sua neutralidade elétrica. E o que acontece? Vai se tornar um íon e esse íon vai causar destruição na nossa célula. E aí pode, no decorrer do tempo, causar alguma mutação genética aí. Como se proteger? Então está aqui, né? A radiação alfa bem fácil de se proteger, a radiação beta já nem tanto, a radiação gama com materiais de chumbo. Muito bem, então está aí qual a radiação tem maior poder de penetração? Gama, e depois a beta e por último a alfa. E qual é mais danosa a um organismo? A beta, depois a gama e depois a alfa. Como podemos nos proteger? Protegemos com chumbo da radiação gama, com placas metálicas da radiação beta e apenas com papel, a nossa roupa mesmo, podemos nos proteger da radiação alfa. Muito bem, podemos então passar para o próximo exercício. Então vamos aqui para esse próximo exercício, número 3, que diz o seguinte, ó. O plutônio tem número atômico de 94. Escreva a equação química para a emissão da partícula alfa do plutônio, né, massa 244. Qual é o isótopo filho? Qual é o isótopo filha? Não, o isótopo filho. Qual é esse isótopo filho? Vamos ver aqui. Então, aqui nós temos o plutônio, cujo número atômico dele é 94 e a massa atômica dele foi dada 244. Ele vai emitir a radiação alfa. A radiação alfa da nossa aula conceitual, a primeira aula sobre radioatividade, nós vimos que a radiação alfa tem massa 4 e carga, número atômico, né? Carga 2, mais 2 prótons e 2 nêutrons. Então,
quando um elemento químico emite a radiação alfa, a massa atômica diminui 4 unidades, então aqui vai ser 240, e o número atômico diminui 2 unidades. Então aqui vai ser 92. Professor, que átomo seria esse, professor, que tem número atômico 92 e massa atômica 240? Bom, este átomo vai ser um isótopo do urânio. Ah, muito bem. Urânio, número 92, número atômico 92 e a massa atômica 240. Muito bem, muito bem. Vamos caminhar porque não podemos perder tempo. Num vídeo ninguém tem tempo para ficar 2, 3 horas ou 30 minutos. Então vamos já de rapidão para o próximo exercício. Exercício número 4. Observe aqui, olha. O polônio é um elemento químico interessante e importante para a química. Ele foi descoberto pela família Curie, né? Pela Madame Curie e o seu marido também, o senhor Curie. Esse isótopo é favorito em laboratórios de física, pois tem uma meia-vida curta e decai para um nuclídeo estável. Identifique as partículas emitidas em cada sequência da equação química de decaimento do polônio até chegarmos ao chumbo 206. Então, é esta sequência radioativa aqui que nós precisamos trabalhar. Bom, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o trabalho desse casal Curie sobre o elemento químico polônio, claro, tem um filme bastante interessante, bastante bacana, que retrata isso aí, né? É só buscar aí nos seus serviços aí de filmes, de séries, você vai encontrá-lo, tá? Então, vamos aqui, ó, vamos identificar que tipo de radiação que é emitida, do polônio para o chumbo. Buenas. Então, aqui, ó, ok, 214 e 210, diminuiu 4 unidades, e aqui de 84 para 82, diminuiu 2 unidades. Então, isso aqui é uma partícula alfa. Sim, é uma partícula alfa. Agora aqui observe, do 210 para 210 permanece constante. Do 82 para o 83 aumentou 1 unidade. Professor, quando aumenta 1 unidade, professor, o número atômico, que tipo de radiação é? Sim, você sabe, é a radiação beta, lá da nossa aula conceitual. Então, aqui a radiação emitida é a radiação beta. A radiação beta, massa 0, carga elétrica menos 1. Agora nós temos o bismuto. Do bismuto para o polônio aumenta 1 unidade e a massa atômica permanece inalterada, constante. Nós já sabemos que esse tipo de radiação é a radiação beta. Muito bem. Agora, novamente, do polônio para o chumbo 82, aqui 210 para 206, menos 4, 84 para 82, menos 2, o tipo de radiação é alfa. Então, quais são as emissões radioativas do polo aqui nessa primeira sequência? Alfa, aqui beta e aqui também alfa. Muito bem, professor, estou gostando, professor. Realmente, professor, olha, esses exercícios de radioatividade é bastante interessante. Tendo o conceito lá da aula conceitual, fica tranquilo, fica uma manteiga. Espero que sim, eu sei, para você sempre vai ser a manteiga porque você é muito dedicado. Professor, vamos lá, professor, vamos parar de muita conversa e vamos trabalhar. Bom, aqui então, ó, preencha os espaços em brancos para completar os seguintes processos de decomposição. Nós precisamos saber que elemento químico é aqui, que elemento químico aqui, que elemento químico que é aqui. Como nós vamos saber, professor? Veja só, vamos interpretar. Ó, esse elemento X, ele emitiu a radiação, olha aqui, ó. Esta radiação, que é o elétron, o antielétron, a massa 0,
e a carga mais 1. O elétron, vocês sabem que é massa 0 e carga menos 1. Isso aqui é o antielétron, ou também chamado de positron. Pósitron, professor, quando um elemento químico emite um pósitron, professor, o que acontece, professor? Bom, você sabe das nossas aulas conceituais que o número atômico diminui uma unidade e a massa atômica permanece constante. Então, aqui, a massa atômica vai ser 15 e aqui vai ser um número que foi diminuído uma unidade para dar 7. Um número diminuído uma unidade para dar 7 horas é o 8, tá? 8 menos 1 vai dar 7. Então, aqui nós temos que tipo de elemento químico, professor? O X, professor, X, cujo número atômico é 8. Você sabe que é o oxigênio. Aqui nós temos o oxigênio, portanto, um isótopo do oxigênio 8, massa atômica 15. Buenas? Ok, professor, ok. Consegui entender, professor. Agora, nesse caso aqui, professor, já não é mais, professor, já não é mais o pósitron, o antielétron, é o próprio elétron, professor. Sim, então quando é emitido o elétron, você sabe que o número atômico, ó, emitiu um elétron, massa 0, carga menos 1. Isso aqui é a radiação beta, tá? A radiação beta. O que acontece com o número atômico, professor? Aumenta uma unidade, a massa permanece constante. Então, aqui nós temos um elemento Y, a massa vai ser 46 e o número atômico vai aumentar em uma unidade. De 21 vai para 22. Professor, que elemento químico, professor, que é este aqui, cujo número atômico é 22? Bom, você sabe, esse elemento químico vai ser o titânio. O titânio, muito bem. Agora, professor, esse tipo de radiação, professor, eu confesso que eu não assisti a aula conceitual, professor, por isso estou tendo um pouco de dificuldade. Você, hein? Você sempre querendo pular alguma etapa, então. Mas eu vou te dizer, tá? Aqui, olha, observe. Esse tipo de radiação gama, ele vai ter a massa 0 e a carga também 0. Esse tipo de radiação gama é apenas energia. Então, quando o elemento químico emite a radiação gama, ele apenas diminui o seu estado energético. Esse asterisco aqui, ó, indica que o elemento químico está com uma energia acima do normal. Ele está no estado excitado, a gente diz. Então, o número atômico vai ser o próprio, 28, e a massa atômica própria, 60. Por quê? Porque a massa atômica, o número atômico e a carga elétrica da radiação gama é 0 ambos. Então, aqui vai ficar apenas níquel num estado energético menor, menos excitado. Professor, já estamos chegando no fim? Sim. Temos aqui mais um exercício, o exercício número 6, um exercício interessante que ele vai tratar aqui, sabe do quê? Ele vai tratar exatamente da captura de elétron pelo núcleo atômico. Professor, não acredito. Como acontece isso, professor? O núcleo pode captar elétron? No núcleo não tem apenas prótons e nêutrons, professor? Você vai ter que voltar, né, nas aulas conceituais, né, meu caro e minha cara amiga? Volte lá, você vai ver, então, acredito que é no vídeo número 2 dessa sequência aqui, no segundo vídeo, tá? Você vai entender como é que isso ocorre. Vamos lá. O níquel 59 é a massa atômica dele. O número atômico do níquel, consultando a tabela periódica, vai ser 28. Então, aqui, massa atômica 59, sofre um processo radioativo observado, não sendo emissão, e se converte em cobalto. Então, ó, não é uma emissão, é uma captura. Tá? Sofre um processo radioativo e observado não sendo emissão. Então, ele vai sofrer aqui, então, um processo radioativo e vai se transformar no cobalto 59. O número atômico do cobalto é 27, consultando a tabela periódica. Escreva essa reação química. Então, observe aqui, ó, como que nós vamos saber?
a massa atômica permanece constante, tá? Constante. E o número atômico, o que acontece, ele diminui uma unidade. Professor, quando que ocorre isto aí, professor? Isso aí ocorre quando o elemento captura um elétron da sua camada mais inferior, tá? E o que acontece é que um próton vai se transformar em um nêutron, tá? Vai se transformar em um nêutron. Então, por isso que diminui o número atômico. Bom, você pode ver muito mais detalhado na aula conceitual. Então, aqui ele vai capturar um elétron, ele vai capturar uma partícula beta, né? Uma partícula beta, vamos colocar aqui elétron, né? Porque ele está ali na sua camada K, camada mais inferior, e vai ser capturado pelo núcleo, aonde um próton vai se transformar em um nêutron. E claro, para o balanço energético vai ser emitido um neutrino. Então aqui está a equação química deste processo radioativo do níquel capturando um elétron e se transformando no cobalto. Muito bem, meus estimados alunos, chegamos ao final desta primeira aula de resolução de exercício. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado e te aguardo na próxima questão, na próxima sessão. Um abraço e até mais.